Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Graziele Cassiatore, sou advogada e hoje eu vim ensinar um pouquinho sobre... Ensinar não, né? Mostrar um pouquinho como eu faço as minhas audiências. Na esfera trabalhista, tanto na esfera civil, a gente consegue adaptar elas e poder colocar em qualquer área, tá bom? Eu prometi para vocês que eu ia trazer esse jeito que eu gosto de fazer audiência, de me preparar para uma audiência, porque quando eu comentei num grupo que eu tenho de comissão de advogado iniciantes, eles falaram, nossa, que bacana, esse teu jeito de colocar no papel, de você conseguir fazer um mapa mental, de conseguir demonstrar de outra forma como vem sendo feito o processo. Essa teoria fui eu que criei, tá? Então... pode adaptar do teu jeito, né? Não tem problema nenhum. Eu acabei criando desse jeito porque eu acho que funciona muito comigo assim. Era um jeito que eu estudava na escola, que eu estudei na faculdade, então deu muito certo. Eu falei, ué, por que não então trazer pro processo? Então, para não ficar tão longo assim o vídeo, eu vou começar explicando para vocês como que eu faço. Vamos supor que nós temos uma inicial trabalhista. Eu vou pegar a inicial que eu fiz, né? Vamos colocar que eu sou pela parte reclamante. E a contestação do reclamado. Lógico, nisso a gente coloca documentos, CTPS, provas que a parte juntou, que eu juntei no caso, né, como reclamante. Enfim, coloco todos os documentos possíveis. E na contestação eu coloco os documentos que a parte trouxe para o processo. Beleza? Fomos para a audiência de conciliação. Gente, algo que, assim, tá me trazendo sérios problemas de tratar com alguns advogados na reclamatória trabalhista é que os meus colegas não estão indo preparados para a audiência de conciliação. Pela formação que eu tive acadêmica na faculdade Mater Dei, sempre foi prezado por essa questão da conciliação, de tentar um acordo, tentar evitar o litígio, né? Então, assim, eu sinto muita dificuldade com alguns advogados mais velhos que não têm essa formação conciliatória, porque eles não gostam de tentar sentar, conversar, entender quais são os pontos. Então, assim, a partir do momento que nós não temos alguém ali, se eu pegar a segunda vara civil, segunda vara do trabalho, se eu não me engano, nós não temos aquele mediador, aquela pessoa que vai ali, vai sentar, vai conversar com a gente. Já na primeira nós temos. Então, é mais fácil, mas na segunda, quem tem que fazer isso é o advogado. Então, é legal. Primeiro, lê a contestação do advogado, lê a inicial, vê... Gente, a gente tá trabalhando com fatos, né? É fácil você ver se é verdade ou não. Você lê uma e lê outra. São coisas óbvias, como o juiz disse numa audiência que eu tive recentemente. Aqui ninguém tá pra pintar o sol de cor-de-rosa, né? A gente sabe que o sol é amarelo, sabe que a terra é terra, então a gente não tá ali pra ficar inventando coisas, mas enfim. A gente chega lá, a gente tem que estar preparado. Olha, realmente, doutor, você apresentou, vamos supor, um cálculo de 100 mil, tá? Mas, constatando tudo que foi anexado aqui na inicial ou na contestação, enfim, eu tenho um valor X para acertar de acordo. Olha, meu cliente não tem possibilidades de dar mais ou tem, enfim, conversam com os clientes. Isso é essencial, por isso que a gente pede que antes de uma audiência trabalhista, vá meia hora antes de começar a audiência, para que você consiga ter esse contato, você consiga conversar com a parte contrária, enfim, mas nem sempre é assim, né? Nós vamos trabalhar com utopia, vamos trabalhar com a realidade. Nem sempre é desta forma que a gente age, né, que os outros colegas agem com a gente tem que aprender a ir para audiência de instrução, que é o maior medo de a grande maioria dos advogados, audiência de instrução. O que é essa audiência de instrução, doutora? Essa audiência é para ouvir as partes e ouvir testemunhas se houver, beleza? Beleza. Meu Deus, mas eu tenho medo, porque eu sei que é o juiz que vai fazer perguntas, não sei o que. Gente, tá, isso nós estamos tratando de uma audiência trabalhista. A gente já vai para a parte civil, ok? Na trabalhista, vamos ouvir as partes, né? O juiz que vai ouvir. Se você tiver perguntas para fazer, você faz. Se você não tiver perguntas, não faça. Uma dica que eu dou: não repete a pergunta que o juiz fez. Não repete a pergunta que ele fez, porque ele vai te chamar do quê? De ignorante. Ele vai achar que você não sabe o que você tá fazendo ali, né? Eu não tô falando que eu sou expert em audiência, não. Mas, assim,
algumas coisas a gente sabe que dá para se fazer e outras que a gente sabe que não dá para ser feitas. Porque senão o juiz, né, vai ficar uma coisa meio ruim ali para você, para seu cliente, né, para a parte contrária. Se você acha que é pertinente ter aquilo ali no processo, então fala, questão de ordem e excelência, eu quero que conste no processo. Ok, beleza. Mas se ele já perguntou, não tem por que você ficar reiterando, porque acaba ficando cansativo. Uma audiência trabalhista, pelo menos umas 3 horas, né? Então acaba se tornando cansativo, beleza? A questão das testemunhas, também a mesma coisa. Não vai perguntar se o juiz já perguntou ou se não é relevante para o processo, porque no decorrer da audiência, a gente sabe qual lado está sendo mais favorecido, qual lado está sendo menos favorecido. Não estou dizendo favorecendo advogado, favorecendo parte, não, estou falando de direitos, tá bom? Favorecimento de direitos, até porque o juiz, ele tem que ser imparcial, ok? Então, vou mostrar como que eu faço. Eu fiz aqui mais ou menos para vocês. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Isso aqui é um organograma, tá? É assim que eu faço. Aqui não vai dar para enxergar direito, mas aqui tá escrito. Por exemplo, é um exemplo hipotético. Comissões. Então, eu coloco o meu cliente aqui. O meu cliente não, perdão. O reclamado aqui. E aí, eu começo a colocar. Se eu perguntar se recebeu comissão. Se a resposta for sim, o funcionário recebia comissão, o que é muito difícil quando a gente vai tratar disso na reclamatória trabalhista. Nós entramos com a reclamatória várias vezes em questão de comissões, se recebiam ou não. Então, a gente foca um pouquinho mais nesse, mas lembrando que tem que ter esse pra gente poder saber onde que a gente coloca, tá? Então, coloco aqui. Não, respondeu que não, então qual que é o próximo passo? A próxima pergunta. Entenderam? Então, respondi que não, ok, ele respondeu que não, não recebe, tá, mas daí eu coloco aqui, testemunha X, a fulana de tal, não sei o que, informa que, e aí eu vou seguindo, entendeu? Então, assim, vamos supor, que se conhece ou não conhece a fulana ciclana, não, aqui abre outra aba e vem, estão conseguindo entender? É muito simples, gente, é só é questão de você parar pra pensar um pouquinho, colocar, porque por isso que você tem que ter inicial, contestação e impugnação, beleza? E aí você coloca, por exemplo, mas aí a gente vai para as horas extras, porque, né, antes da reforma, a gente consegue incidir aqui na comissão. Horas extras, recebia ou não recebia? Tá, mas de quem que é o ônus da prova? Entenderam? Conseguiram compreender essa questão? Quem é o ônus da prova? Mas se for do empregado ou se for do empregador? Se o empregado juntou por exemplo, a folha-ponto dele, ele juntou inteirinha a folha-ponto, que é a mesma que batia com o empregador da folha-ponto, e tinha as horas extras, então por que não foram pagas? E aqui você já pode acabar com uma pergunta. Por que dá para acabar com uma pergunta? Porque o juiz já vai ver no processo, então você não precisa ficar em cima daquilo, entendeu? Para que não se torne chato, não se torne repetitivo e o juiz fale uma hora para você, olha, doutor, acho que não precisa mais falar sobre isso, tá? Deu para entender? Qualquer dúvida, eu ensino você, assim, né? Venha até o meu escritório e eu ajudo vocês a fazer isso aqui. Porque isso aqui é interessantíssimo, tá? Por exemplo, horas extras, a gente pega um caso de... sei lá, 13º, falava que pagava e não pagava. Então tá, mas tinha na carteira, né? Existia no lerite que tinha pago? Sim ou não, entendeu? Então a gente consegue fazendo esse tipo de coisa. E outra coisa junto que eu faço, testemunha. No meio da audiência, eu coloco a testemunha, porque assim, a gente não pode conversar com testemunha, enfim, você vai saber o que ela vai falar, porque é o teu dever saber do que se trata aquela testemunha, porque senão não tem por que você pegar algo que vai ser contra você, ok? Mas aí, no meio da audiência, o que eu faço? Eu vou prestando atenção. Se a testemunha dele falou algo que contrarie o que eu tenho aqui, eu vou em cima dela dentro disso aqui. Se a minha testemunha falou nesse sentido ou faltou alguma coisa, eu vou nela em cima aqui, porque eu já sei qual foi o depoimento do reclamado, entende? Eu já sei qual foi o depoimento do reclamante. É muito mais fácil eu conseguir depois, no meio da audiência, prestar atenção e conseguir fazer funcionar tudo isso a partir do momento que eu tenho esse organograma. Beleza? Vamos para a civil. A civil é um pouquinho diferente porque eu fazia audiências na civil, que eu digo juizado especial civil, tá? É um pouquinho diferente também na vara civil.
Eu fazia algumas audiências ali com os juízes leigos e eles liam assim, antes, entende? Então, é comum que o juiz leia um pouquinho antes, o processo não é muito longo, eles leem um pouco antes. Então, ele já tá com a memória fresca ali naquele movimentação. Então, você vai para uma audiência de conciliação, você vai ter o conciliador, né? Juizado Especial Civil, por exemplo. Você vai ter o conciliador, ele vai dizer, ó, você tem um acordo? Tem? Não tem? Ok, beleza, cada um vai para sua casinha, vai para audiência de instrução ou julgamento antecipado. Julgamento antecipado vai para o juiz, não é a nossa área aqui. Instrução. Foi para lá, você trouxe as testemunhas? Uma dica que eu dou, importantíssima. Você é autora, você pediu o depoimento da parte ré e a parte ré não quer ouvir você. Peça o depoimento dela da mesma forma, por mais que seja um funcionário que não saiba de nada, tá? Que não saiba de nada. Peça o depoimento dele. Porque se chegar a subir pro tribunal, o tribunal pede para ouvir a sua parte. Lógico, não é 100%, não, mas eles pedem para ouvir. Ok? E aí, nisso, a gente tem várias teses que a gente coloca nos processos. Outra coisa importante, lembre-se dos movimentos. Isso vale para qualquer audiência. Lembre-se dos movimentos. Não vai chegar lá e vai falar assim, no movimento... tá ali no processo, doutor. Tá ali, excelência no processo. Não. Olha, o documento, né, XYZ tá no movimento tal, né, página tal, linha tal. Porque é mais fácil na hora do juiz, quando for ver o depoimento das partes, conseguir ir até aquele documento. É muito mais fácil. Então, isso ajuda muito, né? Porque você imagina, alguém que vai ler, sei lá, 3.000 páginas por dia, vamos chutar alto, ele não vai querer ficar indo lá ver realmente, né? Tipo, vou procurar que tá ali no processo. Então, a gente também tem que ficar um pouco ligado nisso, ok? Sempre tentar se ajudar, beleza? Eu acho que é isso, então, né? Eu tentei fazer um vídeo um pouquinho mais rápido, falando um pouco mais rápido, para que não ficasse tão maçante para vocês. Qualquer dúvida, vai deixando aqui. Algumas outras dicas que eu vou lembrando, eu vou colocando no meu Instagram. Se vocês tiverem também para poder compartilhar com a gente, coloca suas dicas, beleza? E até mais, galerinha!